Oi, gente, tudo bem? Bom, depois da live semana passada com a professora Iris, hoje a gente vai falar um pouquinho de sistema sanguíneo, que nada mais. Ih, bugou. Nada mais, nada menos do que casos especiais da primeira lei de Mendel, tá bom? Vamos lá. Para poder entender isso, a gente tem que falar de imunologia e anticorpo. Imunologia é a ciência que estuda os processos de imunização. Isso está muito em alta por conta da pandemia, exatamente. Antígenos são substâncias que podem estimular a produção de anticorpo e reagir especificamente a cada um deles. Ou seja, é o corpo estranho que entra no nosso organismo e o anticorpo é aquilo que vai combater. A célula que tem a função de reconhecer os antígenos e formar os anticorpos necessários são os linfócitos, beleza? Basicamente, vocês vão ter com o Gui uma versão mais... Vou só grifar aqui o linfócito. Vocês vão ter mais uma versão mais avançada disso, tá bom? Porque é importante, principalmente nesse ano, para vestibular, tá? E aí, quando a gente fala de tipo sanguíneo, todo mundo já ouve falar, eu sou do tipo A, sou do tipo B, eu sou O, e fica uma mistura. Vamos entender o que aconteceu. O austríaco Landsteiner, em 1900, descobriu que ao misturar o sangue de algumas pessoas com o soro, o que é o soro? Quando vocês vão colher exame de sangue, vocês vão ver que uma parte fica em cima meio branca e a de baixo fica vermelha. Basicamente é tipo água e óleo. Podia ocorrer uma aglutinação. Quando você misturava o sangue de algumas pessoas com a parte branquinha das outras, podia ocorrer uma aglutinação. O que é essa aglutinação? Tipo, todo mundo fica agarradinho, meio que com um coágulo que, tipo, empelota tudo. Tá bom? Essa descoberta ela foi importante porque ela explicou por que às vezes as transfusões matavam e outras vezes não. Em 1900 era muito comum a pessoa, tipo, precisava de uma transfusão, perder muito sangue. Colocava lá o sangue. Às vezes dava certo, às vezes dava muito ruim e morria. Então era uma coisa muito incerta, diferente do que é hoje com os bancos de sangue. E aí o Landsteiner mostrou que essa aglutinação, ou seja, eles ficarem empacotadinhos tipo uma bolinha, era uma reação entre antígeno e anticorpo. Então era uma reação do nosso sistema imune ao corpo estranho que estava sendo colocado, tá? O antígeno, o aglutinógeno, lembra que o antígeno é o corpo estranho, tá? Aglutinógeno. Encontra-se nos glóbulos vermelhos e o anticorpo a aglutinina. Vai ficar basicamente assim, quando a gente colhe o sangue. Peraí, deixa eu desenhar pra vocês. Aqui é um vidrinho desses de colher o sangue. E aí você colhe, beleza, tudo de bom. O que vai acontecer depois de um tempo? Daqui pra baixo fica tudo vermelho, tá? Quando ele fica em repouso. E daqui pra cá fica a parte branca. Essa parte branca é o soro, tá? Que é onde tem os anticorpos, enfim. Quando a gente faz o hemograma, sai a parte vermelha e a parte branca. É isso. E aqui são os glóbulos vermelhos, as hemácias, enfim. Colocar verme. Beleza? E aí, por que vocês têm que saber disso? Porque isso é importante quando a gente fala do sistema sanguíneo. E aí, o Landsteiner encontrou dois aglutinógenos, tá? O A e o B, que fica lá no sangue na parte vermelha, que aqui é hemácia, vermelho, e duas aglutininas, que são o anticorpo, tá? Anticorpo. E aí você tem dois tipos, o A e o B e o anticorpo A e o anticorpo B. Basicamente, o que isso significa? É que você tem... Quem é do sangue do tipo A, aqui na tabela vai ter. Eu sou o sangue do tipo A, que é o fenótipo, tá, gente? É aquilo que a gente consegue ver. Eu vou ter o aglutinogênio lá na hemácia, ou seja, o meu corpo estranho, que não é estranho, do tipo A. E se eu tenho a hemácia do tipo A, lá meu anticorpo vai ser anti-B. Ou seja, eles se odeiam. Se você é A, você odeia o B. Odeia não, mas você não gosta. E se você é B, você tem anti-A. Beleza? Até aí é fácil. Seria fácil todo mundo
tivesse só 2 tipos de sangue, quando a gente sabe que temos 4. Aí a gente tem aquele legal, que é o AB. São raros, tá? Mas geralmente alguém sempre conhece alguém que tem. Que ele, nas hemácias dele, ele tem hemácias que tem ele tem nas hemácias o tipo A e o tipo B. E no soro ele não tem nenhum anticorpo para combater as hemácias. Então ele aceita qualquer tipo de sangue. Isso vai ser importante. E a gente tem o tipo O, que é o da azar, que nas hemácias ele não tem nenhum componente. Então, se ele não tem nenhum, ele vai ter anticorpo do tipo A e do tipo B, beleza? E aí, gente, aqui, nossa, ficou péssimo isso. Aqui é uma fotinho para vocês conseguirem ver. Isso aqui é a hemácia, tá? Esse coisa rosinha é o aglutinogênio, que seria tipo o corpo estranho, mas a gente pensa como se fosse encaixe de tomada, tá? E aqui o grupo B tem o losanguinho. O AB tem o rosinha e o verdinho, e o grupo O não tem nenhum. Então, o grupo O ele cria anticorpo para combater qualquer um desses dois. Então, ou seja, o sangue dele aglutina, fica compacto com qualquer outro tipo de sangue e a pessoa vem a óbito. E aí, se eu falei pra vocês que eu tenho um fenótipo, eu tenho que pensar no genótipo, certo? Certo, porque a gente tá falando de genética. Eu tenho, então, o tipo A, que ele vai ser heterozigoto, homozigoto dominante ou heterozigoto, tá? E aí, gente, lembra quando a gente falou de codominância? Pois bem, o IA e o IB, eles são codominantes. Então, eles vão se expressar sempre em cima do Izinho. Eles são dominantes perante o Izinho, mas eles não expressam uma dominância entre si. Então, enquanto você tem um de cada, você tem igual às flores. Você tem a flor rosa, que é o Iazão com o Ibezão, que forma o fenótipo misto. Pois bem, por isso que a gente tem que ter todas as outras aulas antes de falar do sistema sanguíneo, que senão dá ruim. Então, o tipo B vai ser igual ao tipo A, que é Ibezão, Ibezão, quando é homozigoto, ou Ibezão, I. O tipo AB, que é esse fenótipo, e o tipo O, que é o homozigoto recessivo, tá? Ele só aparece quando os dois locos possuem o alelo homozigoto recessivo, o alelo recessivo. E aí, gente, vem aquela velha história de doador universal, receptor universal, o que vai fazer, que vocês já devem saber, já devem ter ouvido falar na vida. Bom, eu falei pra vocês que o tipo A e o tipo B são codominantes. Então, o tipo A é assim. O tipo A só pode receber sangue de gente do tipo A, tá? E o B, mesma coisa. Aí, o tipo AB, lembra que ele não tem anticorpo? Então, ele pode receber do tipo A, do tipo B, e do tipo AB, óbvio, e do tipo O. Aí, por que o O não tem nenhum conector? Ele não tem nenhuma coisa na hemácia, ele é livre. Só que ele tem 2 anticorpos. Então, o AB pode receber de qualquer tipo sanguíneo, tipo A, tipo B ou tipo O. Então, ele é conhecido como receptor universal, porque tanto faz o que aparecer, ele não vai aglutinar. E o do tipo O, ele é conhecido como doador universal. Por quê? Todo mundo recebe o sangue do tipo O, porque lá na hemácia, aqui, ele não tem o aglutinógeno. A hemácia é sem isso. Então, não acontece aglutinação com ninguém. Não faz mal. Então, por isso que é um doador universal, tá bom? Então, do tipo A vai receber sangue do tipo A e do tipo O. O tipo B vai receber sangue do tipo B e do tipo O. O tipo AB vai receber de todo mundo e o O só vai receber dele mesmo e vai doar para todo mundo. Por isso que sempre que banco de sangue pede, pelo amor de Deus, pro tipo O doar, porque precisa. E aí eu vou complicar um pouquinho mais a história.
O mesmo Landsteiner, junto com o colega dele, o Weiner, em 1940, publicaram a descoberta de um antígeno chamado fator Rhesus, que é o fator RH. Quem foi Rhesus? É um sangue do macaco, tá? Que ele pegava o sangue do Rhesus e injetava em coelhos. E aí ele descobriu que existia esse anticorpo RH. O que acontece? Esse anticorpo anti-RH, ele só vai aglutinar hemácias humanas, portadoras do antígenos correspondente. Espera aí que eu vou pegar e marcar texto. Tá bom. Ou seja, os denominados RH negativo não possuem fator RH. Se eles não têm fator RH, é que nem o tipo O. Como eles têm o fator anti-RH. Porque eles não têm esse RH na hemácia. Então, se eles não têm esse RH na hemácia, eles vão querer hemácias que não tenham também, senão dá treta, tá? E aí, eles, em contato com a hemácia que possui esse fator RH, aglutinam, ou seja, aqui para facilitar a vida. O fenótipo RH positivo é quando você coloca ele com anticorpo anti-RH, as hemácias se aglutinam. Por quê? Porque eles possuem esse fator. E esse anti-RH vai combater quem possui. E ele é dominante, ou seja, ele vai ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Ele é dominante perante o RH negativo, tá? Então, quando a gente fala em tipo sanguíneo, a gente tem que pensar na relação de codominância e nessa relação de dominância mesmo, que quando o RH negativo, quando coloca com anti-RH, não acontece nada porque ele não tem RH. E ele vai ser R'. Vai ficar mais claro nos exercícios, tá? E aí, quando a gente fala disso, alguém sempre vai pensar na eritoblastose fetal, em que acontece uma resultação muito específica. Quando a mãe é RH negativo e o feto é RH positivo. Por quê? O pai dessa criança é RH positivo. E aí a gente sabe que é dominante, vai dar ruim. O que acontece? A circulação fetal e a materna são completamente separadas pela barreira placentária. Mais pequenas rupturas nela podem permitir que pequenas quantidades de sangue fetal atinjam a circulação materna. Até aí tudo bem. As hemácias do feto RH possuem o fator RH, o que determina a formação de anticorpo RH no corpo da mãe. Esses anticorpos, uma vez formados, podem circular através da placenta e destruir o feto. O que acontece? Por que a eritoblastose é tão perigosa? Porque o sangue da mãe, ao entrar em contato com o sangue do feto, vai criar esse anticorpo, ok? E aí, a próxima vez que ela entrar em contato, ela vai começar a combater esse sangue e aí vai começar a aglutinar e vai dar ruim, tá bom? Então, esse é o problema. Isso geralmente é mais grave na segunda gestação. Então, uma mãe RH negativa na segunda gestação tem uma chance maior de ter esse problema. Por isso que o pré-natal é importante em absolutamente todos os casos, mas em uma situação que a mãe é RH negativa, ele se torna muito mais importante. E aí a gente vai falar do sistema MN, que ele não é muito famoso e não cai muito vestibular. Mas às vezes cai. Enfim, entre os vários antígenos existentes, porque não é só disso que vive, estão o M e o N. O reconhecimento dos antígenos MN é feito com a reação do sangue humano com os anticorpos, produzido em coelhos que receberam sangue humano. O sangue humano não apresenta anticorpos, de maneira que não existe problema de transfusão. A herança desse sistema é determinada por 10 genes codominantes. Então, você vai ter o M, o N e o MN. É isso. Basicamente é isso. É só lembrar que eles são codominantes. Mas não cai muito, não. Às vezes, assim, resolveu cair, aí não tem o que fazer. Mas é raríssimo, assim. Vamos lá, para os exercícios. Paulo e Mariana têm 2 filhos, Júlio e Baltazar. Com relação aos tipos sanguíneos do sistema ABO, pai e mãe e os 2 filhos têm, cada um deles, um tipo sanguíneo diferente. Em razão disso, pode-se afirmar corretamente que, vamos lá, se o pai tem sangue do tipo A mãe necessariamente tem sangue do tipo B. Se a mãe tem o sangue do tipo AB, o pai necessariamente terá o sangue do tipo A ou tipo B? Errada. Por quê? Se a mãe tem AB, no cruzamento, ela vai poder ter filhos do tipo A e do tipo B. E aí nenhum filho dela vai poder ser O, porque ela não tem um izinho.
Aí já repetiu. Se a mãe tem um sangue do tipo O, um dos filhos terá necessariamente sangue do tipo AB. Não tem como, gente, porque se ela é do tipo O, ela é Izinho, Izinho. Logo, ela não pode ter um filho do sangue AB. Se um dos filhos se um dos filhos tem sangue tipo AB, o outro necessariamente será do sangue do tipo A ou do tipo B. Bom, se um dos filhos tem o sangue do tipo AB, isso significa que o outro necessariamente terá sangue do tipo A e tipo B? Para isso acontecer, o pai tem que ser A ou B e a mãe A ou B. E aí, você acaba excluindo essa possibilidade, porque senão vai repetir. Se um dos filhos tem o sangue do tipo O, o outro necessariamente terá sangue do tipo A e do tipo B. Mesma coisa daqui. Portanto, a alternativa certa é a letra A. Porque se o pai tem sangue do tipo A, a mãe necessariamente tem sangue do tipo B, é certa porque eles conseguem ter, se os dois forem heterozigotos, você tem um filho AB e um filho Izinho. É o único jeito de você ter 4 fenótipos diferentes no mesmo cruzamento. Bom, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto nessa ordem. Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na mesma membrana plasmática das suas hemácias, tananã, e no plasma sanguíneo, tananã. As que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam tananã nas hemácias. Vamos lá. Nas hemácias, lembra, gente, que anti-B ou anti-A é no plasma, no soro. Então, a gente já exclui A, AD e aí. Ótimo. Aí, vamos lá. Se ela é do tipo A, ela tem aglutinogênio do tipo A e a aglutinina anti-B, porque lembra, A não se dá com B. E não apresentam, e as pertencentes ao grupo O não apresentam aglutinogênio. Porque lembra que aglutinogênio é o que está na hemácia, que seria o corpo estranho. Portanto, letra B. 3. Ana Júlia está super preocupada porque ouviu dizer que sendo ela RH negativo e seu namorado Emílio RH positivo, não poderiam se casar e nem ter filhos, porque senão todos eles nasceriam com uma doença hemolítica, eritroblastose fetal, que os mataria logo após o nascimento. Do ponto de vista biológico, o melhor aconselhamento que poderia ser dado seria: não se preocupe porque a informação está totalmente incorreta. Já está errado porque não está totalmente incorreta. Realmente, o que você ouviu dizer está correto e vocês não podem ter filhos. Errado porque eles podem ter filhos. Gente, pode. Não se preocupe, porque a informação está completamente errada. A informação está certa. Viu? Essas perguntas é um cúmulo absurdo. Realmente, a situação favorece a ocorrência de eritroblastose fetal em bebês que sejam RH positivo. Porém, vocês podem perfeitamente se casarem e ter filhos, desde que sejam feitos pré-natal adequado, com acompanhamento médico, que deverá tomar todas as medidas de profilaxia ou tratamento, se for necessário. Portanto, corretíssimo, letra D. Essa pergunta, você com um pouco de bom senso, sem nem ouvir falar de eritroblastose fetal, responderia, porque essa claramente tem cara de resposta certa. Bom, gente, perdão por um negócio aqui. Eu esqueci de arrumar a ordem da animação, mas vamos lá. Eu vou arrumar as coisas aqui, e aí eu vou explicando por que é a letra C, tá? Vamos lá. Primeiro, uma mulher pertencente ao grupo sanguíneo A, RH negativo, casa-se com um homem filho de pai do grupo AB, RH negativo, e mãe O, RH positivo. O casal tem uma criança do tipo B, RH positivo. A probabilidade desse casal ter uma criança AB positiva é D. Vamos lá. Aqui é a mulher. Eu sei que ela é do tipo A, alguma coisa, porque já a gente chega lá. E ela é negativa, então ela vai ser... Eu não coloquei o negócio aqui para facilitar minha vida. Ela vai ser R. Bom, o pai deste indivíduo é negativo, AB negativo. Então, ele é R, e a mãe é O positiva. Ela é arrão, alguma coisa. O casal tem uma criança do tipo B, RH positivo. Então, ela é arrão,
alguma coisa. Esse moço, ele vai ser... Oh, perdão. Esse moço, ele vai ser... Bom, se o filho dele é rão, ele tem um R, certo? Que ele puxou da mãe. E se ele puxou o rão da mãe, ele puxou o Rzinho do pai. Então, ele é positivo. Ele tem um filho do tipo B. A mãe é do tipo A, então ele puxou o tipo B do pai. Então, se ele é IB, aqui é um Izinho. Então, a gente já tem o genótipo do pai. Aí, agora, eles querem saber a probabilidade de ter uma criança positiva. Aqui, a gente vai fazer I, A e B. E B. Vocês estão vendo que esse é o único cruzamento que tem a possibilidade de ter 4 genótipos? Pois é. Por isso que é um clássico e pergunta. Isso aí, gente, vocês fazem de cabeça. Porque vocês vão fazer tanto exercício que tem isso, que é um clássico. E Izinho, Izinho, Izinho. Então, bom, aqui a gente tem 1/4, certo? Porque ela que é do tipo A. Vai ser 1/4. Vezes. Bom, aqui é um cruzamento. Rzinho, Rzinho, Rão, Rzinho. Metade, tá? Substitua, a gente já sabe que vai ser metade. Portanto, é 1/8. É isso. Vamos para 4. Um homem do grupo sanguíneo A positivo se casou com uma mulher do grupo B heterozigota negativo. Esse homem sofreu acidente e precisou de transfusão sanguínea. Qual a probabilidade de que ele tenha tido um filho que possa ser doador de sangue? Ela é... A mulher dele é Izão, Iá, Izinho, Rão, Rzinho. Com um... esse é o moço, perdão. Esse é o homem. E essa é a mulher. A mulher é heterozigota, ela é IB, Izinho, negativo. Bom, qual a probabilidade? Eles querem um filho que seja IA ou O. Aqui a gente já sabe que desse cruzamento vai ser 50%, tá? Só ver o cruzamento passado. Vezes... Aqui, mesma coisa, 50%. Porque precisa ser positivo. Então, tem 50% de chance de sair esse aqui. Mesma coisa. Por que aqui é metade? Porque tem que ser do tipo A ou O. E positivo. Portanto, 1/4. É isso, gente. É basicamente aplicar os conceitos de tipo sanguíneo e usar o que a gente já aprendeu de genética, de primeira lei de Mendel. Não tem mistério, tá bom? É isso. Se tiverem alguma dúvida, manda mensagem, mas tá bem tranquilo o conteúdo, tá bom? Boa semana pra vocês.